porque eu encontrei um caminho que é democrático, que é libertador. Olha, isso é o maior câncer, o abuso do poder econômico, a corrupção eleitoral, nas suas mais variadas formas. Então o advogado, ele não defende o bandido. O advogado criminalista, ele defende as leis. Porque numa situação de estresse, muitas vezes você tem bloqueio mental, bloqueio geral, por causa da adrenalina. Bem, o Mauro está me fazendo essa pergunta porque ele me conheceu no direito constitucional. Eu sou apaixonado por direito constitucional. Ele ama o direito constitucional e a teoria do Estado, a teoria da Constituição. Mas aonde a Constituição, o direito constitucional fica na minha vida diante da mediação, né? Tendo em vista que hoje a minha atuação profissional, ela está muito segmentada a partir da mediação. O direito constitucional está no cerne. Porque se eu falo de mediação de conflitos, eu estou falando de senso ético, eu estou falando de senso de justiça, de construção dialógica, de construção dialética, de direitos humanos, de soberania popular. Então, a mediação, Mauro, fez todo sentido para mim de todo o meu estudo, porque pela primeira vez eu encontrei uma ferramenta que materializasse tudo que eu tinha estudado. Nas minhas pós-graduações, no meu mestrado, porque eu encontrei um caminho que é democrático, que é libertador, que é algo que emancipa as pessoas, que é algo que constrói um senso de justiça. Então, o direito constitucional está na base da mediação de conflito. Corrupção no processo eleitoral. Fale um pouco sobre isso para o internauta. Olha, isso é o maior câncer, o abuso do poder econômico, a corrupção eleitoral, nas suas mais variadas formas. Porque nós temos abuso do poder econômico, abuso do poder político, agora o abuso do poder religioso, que o TSE já teve casos já de cassação, né? Não podemos usar, por exemplo, o púlpito das igrejas para distribuir material de campanha, ou eventos religiosos para distribuir material de campanha. Temos a famigerada figura do Caixa 2, ou quando ela é realmente um Caixa 2 nefasto, né, para poder fraudar a vontade eleitoral, ou até mesmo quando há lambança contábil. Um caso de lambança contábil de uma juíza federal, magistrada, ela foi cassada como senadora do Mato Grosso por desacerto na sua contabilidade de campanha. Talvez essa juíza não praticou o Caixa 2, mas ela teve uma lambança da contabilidade. O que quer dizer isso? A pessoa que é candidato e vai contrair gasto, contrair despesa antes de abrir a conta bancária, o seu CNPJ da campanha eleitoral, né? Hoje é tudo muito complicado. O candidato, ele é uma pessoa física vestida num figurino, numa roupa de pessoa jurídica durante 90 dias. Essa microempresa individual do candidato, ela tem que ou dar um superávit ou fechar para balanço, as contas têm que bater, né? O que é o advogado criminalista e quando que o cidadão o procura? O advogado criminalista é aquele que defende as leis, a Constituição Federal, os princípios, quando você tem alguém, né, via de regra pessoa física, acusada de cometimento de um crime ou de uma contravenção. Então o advogado, ele não defende o bandido. O advogado criminalista, ele defende as leis. Ele defende a aplicação justa das leis. De forma que é necessário dividir, separar o advogado do réu.
né? O advogado é essencial para a justiça e a justiça é essencial para o Estado democrático. Então, o advogado, ele é o escudo protetor do cidadão. Ou seja, para absolver quando a acusação não é justa, é mentirosa, ou seja, para ter a pena justa e a execução da pena justa dentro daquilo que hoje nós entendemos como grau civilizado de execução penal. Então, o advogado criminalista é o bastião dos direitos e garantias individuais. Política mineira, política nacional. Olha, política, infelizmente, nós estamos vivendo uma fase muito difícil na política brasileira, muito polarizada, né? Criou-se o que não era tradição no Brasil, de ter uma política muito radicalizada, muito polarizada, né? E eu espero até que essa eleição seja um marco para acabar com essa radicalização, irmão, às vezes discordando de irmão, famílias sendo separadas por causa de política. Eu não concordo com isso, eu acho que política é o bem de todos, né? E aqui em Minas nós temos aí um governador que vai muito bem nas pesquisas, muito bem. O governador Zema tem um bom desempenho no interior do estado. Eu acredito que ele vem mantendo isso e não cai. Tem o Calil, que foi um prefeito que teve uma boa avaliação e achou que poderia, então, disputar o governo do estado. Ele tem o apoio do Lula, que é um apoio importante, mas até agora não rendeu ainda um desempenho melhor para o Calil, sabe? E o Bolsonaro lançou o Carlos Viana, que aí nós temos que esperar os próximos dias, as próximas semanas, para ver como vai ser o comportamento do Carlos Viana. Ele pode tirar o voto do Zema? Pode. Vai tirar? Ninguém sabe. Então tem que esperar, né? E no plano nacional, nós temos a esquerda tentando voltar ao governo e tem a direita tentando permanecer. Eu acho tudo isso muito válido. A esquerda tem todo o direito de tentar voltar. A direita é comum que ela deseje continuar o trabalho que está fazendo. Só que não precisava de ser uma briga de torcida, entendeu? Igual virou no Brasil. Olá pessoal, hoje estamos com Beni Schickler, professor de Carmo H. Muito obrigado por participar do nosso programa, Professor Brasil. Muito obrigado. Quem é Beni Schickler? Qual a sua trajetória, qual a sua história? Bom, eu comecei a praticar esporte desde pequeno, desde criança. Sempre fui um atleta. Pratiquei várias modalidades, na verdade eu fui atleta de várias modalidades. Durante muito tempo eu nadei, porque eu tinha problemas respiratórios quando era criança e era indicado fazer natação. E depois de um tempo comecei a praticar algumas artes marciais. Comecei fazendo judô quando era menorzinho, né, que é o de praxe, né, muito comum os meninos fazerem judô. Depois de um tempo eu fiz capoeira, já na adolescência, e no final da adolescência para a fase adulta comecei a fazer karatê. Ou seja, eu fiz um pouco dessas artes marciais. Em determinado momento eu viajei para fazer intercâmbio em Israel. E fui fazer um intercâmbio estudantil e de trabalho, fui trabalhar e estudar, não fui treinar Krav Maga, mas eu tive uma experiência naquele país de um ano. Foi uma experiência muito,
muito rica, que me trouxe grandes transformações na minha vida, né? Quando eu voltei para Belo Horizonte, pelo fato do meu cunhado ser israelense, né, ele na verdade me deu uma direção e eu, né, recebi um convite para poder trazer o Krav Maga para Belo Horizonte. Se a gente vai falar, por exemplo, de chute na região do abdômen, eu já preciso de chute muito mais potente, porque às vezes eu peguei um agressor que tem abdômen forte, mas o genital não é assim. O Krav Maga é considerado arte marcial? O Krav Maga, ele tem um combate real? Sim. Bom, a gente tem uma fase da nossa atividade que a gente faz combate. Tá? Combate com luva mesmo. Trabalho parecido com boxe em algum momento. Tá? E por que a gente faz isso? Para desenvolver um pouco mais de autoconfiança, para desenvolver um pouco mais de reflexo no aluno, porque na rua às vezes você vai fazer defesa e tem alguém que te dá um soco por trás. E se você não treina isso, só treina a parte técnica e não treina essa parte de agressividade que a gente fala, você você fica meio moldado. E numa fase do Krav Maga a gente começa a trabalhar isso um pouco mais pesado, sim, né? Precisa trabalhar essa parte. Mas a gente não vai fazer combate todo dia, por exemplo, igual o boxe. Boxe eles treinam praticamente. Também não vai usar, furar o olho da pessoa. Não vai. O treinamento é com muita segurança, apesar do Krav Maga de ser muito objetivo. Tá? Tem gente que fala que a gente é ruim. Ah, você vai enfiar o dedo no olho. Que eu dar a condição de uma senhora de 50 quilos enfrentar alguém de 120 quilos, se ela não vai enfiar o dedo no olho dele, ela não tem a mínima chance. Então a violência existe em qualquer lugar. Claro que aqui a gente tem esse problema de violência urbana, de outros problemas que tem. Como em Israel existem outros problemas, terrorismo, né, problema de guerra nas fronteiras, né, isso tem, e cada lugar tem a violência que acontece. O Krav Maga é muito simples, a gente fala que até em situação de muito estresse, por ser simples, eu consigo usar com mais facilidade, com mais objetividade e funcionalidade. A gente fala que ele é resolutivo, porque numa situação de estresse, muitas vezes você tem bloqueio mental, bloqueio geral, por causa da adrenalina. A adrenalina, na verdade, é o medo, mas a adrenalina te dá uma força extra, mas ao mesmo tempo você tem um pouco de confusão mental. É muito comum a pessoa ser assaltada e às vezes a polícia vai perguntar: qual a cor da blusa dele? A pessoa não lembra. Não lembra por quê? Por causa do estresse. Por causa do estresse. Né? Agora imagine uma faca descendo na sua cabeça. Então a técnica tem que ser simples. Numa situação dessa eu consegui usar, quando já não tem outra opção, ok? Isso tem que ser bem claro. A gente não usa a técnica a qualquer preço, porque se eu consigo resolver o problema sem ter o contato físico, ou seja, conseguir fugir, conseguir negociar. Negociar é meio complicado, porque às vezes quando a faca está descendo já não tem muita negociação. Quando é uma situação de assalto, talvez. Mas quando é uma situação de agressão, alguém está te estrangulando, eu não tenho mais negociação. Aqui eu tenho que reagir, porque senão eu vou ser estrangulado. Ok? Então, a gente tem que... existe uma diferença entre ameaça e agressão. A ameaça, muitas vezes, eu não preciso reagir no primeiro momento, e às vezes não preciso reagir. A agressão já não tem jeito, né? Aprendi a meditar nessa época, até hoje eu pratico a meditação zazen, que é eu acho uma conquista, sabe? Me ajuda muito assim no dia a dia. Eu sou capaz de aqui, no meio de uma bagunça, né, pedir 3 minutos para ir no banheiro, fazer 3 minutos de meditação e voltar outra pessoa. Então, assim, acho que isso daí foi o que me chamou mais para a espiritualidade. Depois, quando eu fui para a vida de empresário, né, deixei isso um pouco de lado, deixei a música também um pouco de lado, ou seja, deixei um pouco de lado da minha essência, para viver essa aventura, né, de empreender, de ter uma empresa. Minha empresa chegou a ter quase 100 funcionários. Em qual área? Na área de publicidade. Eu tinha uma agência de publicidade que atendeu contas do Estado, prefeituras,
grandes clientes mineiros, né, grupos empresariais. Então, foi uma experiência muito bacana, tive à frente da... Então eu vou fazer aqui Wave, que é uma canção linda que eu adoro, e depois a gente volta ao nosso bate-papo. Pandemia. A pandemia foi aí 2 anos de atraso na nossa vida, né? No planeta como um todo, viu? Assim, perdas irreparáveis de vidas, mas principalmente, né? Assim, a perda do contato físico, do contato humano. Foi uma época de muitas transformações, né? Ou seja, agora a gente tem uma preocupação maior com a saúde do que a gente tinha antes, né? Ou seja, a gente tem aí uma vida mais digital também do que a gente tinha antes, né? Isso mudou as relações de trabalho, né? As pessoas trabalhando em casa, né? Eu tenho home office aqui, quer dizer, já tinha antes, mas hoje é praticamente 100% do tempo a gente está em home office, né? E não só os profissionais liberais, empreendedores, até o pessoal no serviço público, né, no judiciário. Tem amigos aí que estão dando jornada, né, parte presencial, parte à distância. Então houve aí alguns aprendizados, né? Ou seja, não há de ver só o que há de ruim, né? Tivemos aí realmente essa parte muito triste, assim, amigos que se foram, né? Tem pessoas que perderam familiares. Graças a Deus a nossa família ficou inteira, né? Não perdemos nenhum parente próximo, mas perdemos amigos, perdemos companheiros, colegas. Mas, tirando essa parte triste, foi uma época também de um aprendizado muito grande, né? As pessoas se espiritualizando mais, as pessoas se solidarizando mais também com a dor do próximo, né? Então, apesar da gente viver tempos aí de grandes polarizações políticas, não é o tema que a gente vai falar aqui agora, mas a gente também sente que é um tempo também onde o humanismo também teve que aflorar, né? A solidariedade humana, né? E junto com a pandemia, tantas tragédias, né? de temporais, deslizamentos, perdas, enfim. Agora, também é um momento também de encontros e reencontros, né?